Boa tarde, nono ano. Vamos falar um pouco sobre a Europa, ok? Sobre economia e população, beleza? Principais países, os países mais ricos: Alemanha, Reino Unido e França, tá? Sendo que a Alemanha é a maior economia europeia. Índice de desenvolvimento humano principal é a Noruega, Dinamarca e Suécia, por conta da população bem menor e alta renda, ok? Os países mais frágeis economicamente são Portugal, Espanha e Grécia, principalmente Grécia, que praticamente quase faliu recentemente, na última crise em 2008, e desde então vive diversas moratórias sem conseguir pagar suas dívidas, e é uma grande preocupação para a União Europeia, ok? Uma característica interessante hoje é ressaltar que o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, ok, turma? Eles pediram para sair da União Europeia. Características econômicas seria exatamente o quê? Vamos lá. A agricultura, pecuária e pesca. Uso intensivo de tecnologia, lembrando que o território é pequeno, então, por exemplo, eles têm que aproveitar toda a área possível de plantio para pecuária, ok? A redução do número de trabalhadores por conta da alta tecnologia, ok? Elevando o índice de produtividade. Reparem só, nesse mapa mostra o quê? A parte mais ao sul da Europa produz o quê? Frutas e hortaliças, por conta da temperatura. Quanto mais ao norte, mais frio. Beleza? Existe uma política de subsídio da União Europeia para permitir que o agricultor permaneça no campo. Como assim? Por exemplo, na França, a produção de queijo, às vezes ficaria mais barato a União Europeia, os países da União Europeia, comprar queijo de outro país, como exemplo. De outro país, de outro continente até. Só que o governo francês ele dá um subsídio para que o queijo francês se torne mais barato, menos impostos e assim por diante. Isso é uma briga que o Brasil tenta contra a União Europeia. Por quê? Vários produtos agrícolas nossos são bem mais baratos do que os produtos agrícolas europeus. Porém, por conta do subsídio, ou seja, do dinheiro que o governo, que a União Europeia, acaba colocando nesses produtores, na produção de leite, queijo, vinho, etc., faz com que os produtos deles fiquem mais baratos artificialmente. Então, vale a pena eles comprarem produtos deles mesmos. A Alemanha comprar queijo da França, a França comprar azeite de Portugal, ao invés de comprar do Brasil, como exemplo. Beleza, turma? Esse mapa aí mostra também, interessante, né, que a parte em vermelha é exatamente as regiões onde se produz produtos agrícolas de temperatura um pouco mais alta, tá? A gente quando a gente olha o azeite, né, o azeite origem portuguesa, quando a gente compra o azeite no mercado, na verdade, Portugal não tem território suficiente para produzir azeite daquele tamanho e quantidade. Todo o azeite que você compra no mercado é português, uma bobagem. Porque ele é só envasado, né? É só colocado na garrafinha em Portugal. Boa parte desse azeite também é produzido desde Itália e na Grécia também. Uma curiosidade aí. A indústria. Foi o berço, né, da Revolução Industrial, a Inglaterra, ok? E os principais países mais industriais com maior tecnologia, novamente Alemanha, França e Reino Unido e Itália. Principais setores econômicos, né, que mais geram emprego e assim por diante, né? O comércio e o turismo. Tanto é que a Europa está sofrendo muito nesse ano, porque agora é o período que começa a temperatura a aumentar mais turismo, ou seja, a União Europeia, a Europa como um todo, recebe muito turismo do mundo todo, turista do mundo todo. Por conta do Covid-19, a indústria do turismo, principalmente na França, né, o que vai acontecer? Muito desemprego, porque ninguém vai visitar países, ninguém está viajando, o mundo todo está quase parado, ok? Nível de desenvolvimento diferenciado. Existem países, obviamente, com alta tecnologia, produção, agricultura mecanizada, e eles são Reino Unido, França, Alemanha e Itália. E os mais pobres da União Europeia, que seria Portugal e Grécia, como eu já falei, fraca industrialização e agricultura muito tradicional, beleza?
O Reino Unido ele tem uma característica de que a sua riqueza vem do quê? Setor terciário, né? Setor do comércio, etc. Siderurgia, petroquímica e também o setor financeiro, tá? O setor financeiro bancário em inglês é a Libra, a moeda Libra é muito forte. A França, ela tem o quê? A indústria do turismo, setor aeroespacial, automobilístico, né? Como exemplo a Renault, Citroën, Renault e Citroën são empresas francesas, ok? E, como eu já falei também, a parte da agricultura francesa é muito importante, tá? A Alemanha é a fina flor, é o que consegue embater ou ter uma maior visibilidade contra até o próprio Estados Unidos, tá? Ela tem uma característica que ela tem uma rede hidrográfica, ou seja, muitos rios que permitem a, a distribuição de produtos pelos rios, né? Tem muito carvão mineral, uma indústria de energia renovável também muito grande, e ela é bem focada para a exportação. Todo país que tem alta tecnologia voltada para a exportação recebe muito dinheiro do exterior, ou seja, é um país bem rico. Vale lembrar o quê? Que a Alemanha ela tem características dos seus produtos, né, eletroeletrônicos, domésticos, eletrodomésticos, como exemplo, com alta qualidade, ok? Lembrar também, automobilística, é só falar que na Alemanha táxi é Mercedes, né? Então, Mercedes e Audi, como exemplo, são a base industrial, a qualidade industrial desses países, ok? Quem já teve curiosidade de ver o motor do carro da Mercedes, diferente do nosso, do Gol, como exemplo, ele é todo blindado, aquilo ali não dá defeito nunca, porque a indústria mecânica alemã ela tem orgulho de ter uma qualidade altíssima. A Alemanha, então, ela se mostra como o expoente econômico da Europa como um todo. Países mediterrâneos, como Portugal, Espanha e Itália, têm a sua indústria voltada a coisas mais básicas, tá? A indústria de roupa, têxtil, calçadista, revestimentos cerâmicos e voltado novamente para quem? Setor turístico. A Europa, praticamente, vindo da América, Portugal é a porta de entrada. Todo mundo tem que chegar em Portugal para conseguir depois entrar na Europa, ok? A economia da Itália também é desenvolvida, mas ela tem uma característica, assim, a divisão entre o norte e o sul. Tá? O norte, a região norte e nordeste, é mais desenvolvida com maior indústria. E a parte do sul é a parte mais agrária. Então, geralmente, a parte mais agrária é a região mais pobre. Ok? E uma indústria de moda muito grande, a indústria de turismo também é altíssima. A Europa setentrional, né, Noruega, Suécia, Finlândia, alto nível de vida, qualidade de vida ideal altíssimo. E também focado na indústria da pesca, indústria e produção de energia hidrelétrica. E tecnologia que a gente vai ver aqui mais para frente. Por exemplo, a Suécia, só para dois exemplos, né? A Scania, né? Caminhões de Scania, qualidade altíssima, e o carro Volvo, que é um carro que praticamente nunca dá defeito, porque a Suécia é muito frio, né? Então, por conta do frio, o carro você está numa estrada, tudo congelado e o carro dá defeito, então para isso não acontecer, eles desenvolveram carros com alta tecnologia para permitir que não tenha defeito, ok? Indústria automobilística, telecomunicação, eletrodoméstico, gerando uma parte significativa do emprego na Suécia, ok? A Finlândia, a mesma coisa, Islândia, Noruega e Dinamarca. A Dinamarca tem uma curiosidade interessante, perdão, a Noruega inicialmente, por conta da indústria de madeira, exportação e exploração de gás natural e petróleo, a Dinamarca também, indústria química e de máquinas. Reparem só que no mar da Dinamarca tem produção de energia eólica, é igual aqui no Brasil também. Esses países eles têm petróleo, Mar do Norte, né? Então mostra assim, eles têm muita riqueza e uma população muito pequena. Então o IDH deles é altíssimo. O IDH da Noruega é altíssimo, da Dinamarca. Tanto é que acho que a Dinamarca ela dá dinheiro para a proteção da floresta amazônica. É um fundo de dinheiro que de vez em quando eles enviam para o Brasil para ajudar para a preservação da floresta amazônica. Características demográficas, ou seja, de população.
mais de 700 milhões de pessoas, a densidade demográfica é bastante elevada, diferente do Brasil. O Brasil, da densidade demográfica do Brasil é baixa, porque o território é muito grande. A Europa não, o território é menor. Por conta disso, a densidade demográfica, quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, é muito alto. Apresenta baixos níveis de crescimento populacional em decorrência da queda da taxa de natalidade. A taxa de natalidade, quantidade de crianças nascendo, né, de fecundidade ou quantidade de número de filhos por mulher, é baixíssima. Tanto é que, mesmo com a expectativa de vida muito alta da população na Europa, até 75 anos, o crescimento vegetativo, ou seja, é negativo. Mais pessoas morrem do que pessoas nascem. Isso é um problema danado, porque você tem o quê? Uma população cada vez mais envelhecida e poucas pessoas tendo filhos. Aqui no Brasil acho que é menos de 1,4 por mulher, lá é bem menos. Então, assim, a população da Europa está diminuindo muito, muito, muito mesmo. Uma coisa interessante é a variedade linguística, né? São mais de 24 línguas. Como exemplo, né, Bélgica fala francês, holandês e alemão. Então, assim, você conhece um europeu, o cara fala 2, 3 línguas. Às vezes porque o país fala, e é muito mais fácil, né, você ter contato com... a Europa é pequena, então é muito mais fácil você ter contato com alemães, com franceses, portugueses. Então é muito comum as pessoas uma ou duas, três línguas faladas. Você pensa, nossa, a pessoa é muito culta. Não, também é, lógico, porém, é porque essa facilidade maior de comunicação, de pessoas. Lembrando que a União Europeia permite que as pessoas tenham o livre. Você sai da França, vai para trabalhar na Alemanha, ou vai trabalhar em Portugal, tem o livre acesso, porque a gente vai estudar isso mais para frente. Europa e fluxos migratórios. Quando passa na televisão, né, a novela Terra Nostra, como exemplo, mostra os europeus vindo para o Brasil no início do século passado. Ok. Porém, agora é o contrário. Como a Europa se tornou um continente riquíssimo, existe, na verdade, um movimento contrário. Muitas pessoas saem do Brasil tentando morar em Portugal. Tanto é que a maior comunidade, acho que depois do Japão, comunidade de colônia brasileira, seria em Portugal. Atualmente, então, a Europa ela atrai muitas pessoas. Reparem só que eu coloquei aqui no gráfico mostrando assim, países de origem dos 10 principais grupos que pedem asilo à União Europeia. Reparem só que é quem o país aí? É a Síria. O que está acontecendo na Síria? Vamos pensar. O que está acontecendo? Beleza? Causas da imigração, né? E por conta da baixo índice de natalidade da Europa, existe uma necessidade real de quê? De mão de obra para trabalhar. Por conta, se a população está ficando cada vez mais envelhecida, então é interessante para os europeus permitirem, como a Alemanha permite, a vinda de imigrantes, ok? Para permitir a questão do trabalho. E lembrar que, por exemplo, como está anotado aqui, né, a Síria, por conta do seu número de refugiados. Acontece uma guerra lá e a quantidade de pessoas tentando sair da Síria indo para a Europa é muito grande, ok? Vamos falar sobre imigração ilegal. Da mesma forma que sai muito brasileiro tentando a sorte, né, para atravessar um muro, chegar nos Estados Unidos e viver de forma ilegal para trabalhar, acontece isso na Europa também. Muito relacionado também ao norte da África, que é muito próximo, e norte da África e também do leste europeu, que são os países mais pobres da Europa. Esses imigrantes ilegais, normalmente, eles vão trabalhar em quê? Em trabalhos com baixa qualificação profissional e, por vezes, em risco, né? Em tecelar, costureiras, trabalhos muito ruins, ok? Que às vezes eles não ficam na legislação, porque eles são imigrantes ilegais e eles não têm direitos trabalhistas versão europeia, entendeu? A gente vai falar um pouquinho sobre xenofobia e racismo. Turma, qual vai ser a nossa atividade? A atividade de hoje eu quero o seguinte, eu quero que vocês falem para mim, façam uma pesquisa na internet mesmo falando sobre o seguinte, assim, sobre xenofobia e racismo no continente europeu. Eu quero que vocês façam isso no caderno, no máximo 15 linhas, ok? Pode passar, não tem problema, mas no mínimo 15 linhas no caderno,
Ou se você quiser mandar .doc, não tem problema, mas por favor, em suas palavras. Eu não quero que você copie da internet e cole, não tem o menor sentido. Escreva com as suas palavras, explicando para mim o que é xenofobia, racismo e o que isso torna na Europa um problema. O que está acontecendo lá? Esse movimento nacionalista, movimento neonazista também. Então pesquisem para mim isso e essa é a nossa atividade, ok, turma? Abraços, abraços, nono.